Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Virgínia, eu sou do sétimo semestre do curso de Direito da UniFTC de Vitória da Conquista e hoje a gente vai falar um pouco sobre os honorários advocatícios. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minuto. Então, o que a gente tem que falar em honorários, né? E a gente tem, nós, como estudantes de direitos, temos que ter essa preocupação, saber como funciona, é, até mesmo porque futuramente será a nossa fonte de renda, então nós temos que estar atentos a essas nuances, né? São várias questões que a gente tem que se atentar quando, né, quando a gente estiver na prática. Então, o primeiro ponto a ser abordado é sobre a forma dessa, dessa contratação dos honorários. Então, a resolução 2 do artigo. Nossa, resolução 2 de 2015, no seu artigo 48, fala que não existe uma forma definida, né? Mas ela dá uma preferência que seja por escrito, até mesmo para que não haja futuros constrangimentos em relação a você, advogado, receber o que lhe é devido. E vamos ler aqui rapidinho. A prestação dos serviços profissionais por advogados individualmente ou integrado em sociedade será contratada preferencialmente por escrito. Exatamente isso que eu falei. E aí vocês, que fica o questionamento, né? O que que acontece quando a gente não contrata isso por escrito através de um contrato, define tudo isso previamente? Eu imagino, né? Não sei quais são as nuances da profissão ainda, mas existem situações ou momentos de que não dá para você ficar pensando em honorários, sendo que tem alguma coisa que é urgente a ser feita. E o que nos prevê também o Código de Ética, no seu artigo 22, que fala que a prestação de serviços profissionais assegura aos inscritos na OAB o direito a honorários convencionados, que sejam pro labore entre as partes previamente, ou fixados por arbitramento judicial. Talvez esse seria, né, a solução para caso você não tenha articulado com o seu cliente anteriormente, isso possa ser fixado por um juiz, né? Ou de sucumbência. E uma coisa que a gente, né, enfatizado aqui é a questão da diferença entre os honorários convencionados e os honorários sucumbenciais. Primeiro, inicialmente, vamos entender a diferença, né? O que que é os honorários sucumbenciais? A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao vencedor. Então, digamos numa determinada ótica, você está demandando para o seu cliente, você acorda determinado valor, digamos, R$ 1.000 para uma determinada demanda contra uma empresa. E o pedido é julgado procedente e a empresa é condenada a pagar R$ 10.000 a título de danos morais, mais R$ 2.000 de honorários de sucumbência. Então, assim, seu cliente vai te pagar R$ 1.000 e do valor, né? R$ 1.000 do valor que foi previamente acordado, e no final, ele ainda vai, o valor que vai ser levantado, né, com a alvará judicial, ele vai ter que, eu não sei exatamente como na prática isso funciona, eu imagino que é isso, ou o cliente já levanta, ou o advogado pode levantar e repassar o valor. Na prática, eu não sei de fato como é isso, mas dos R$ 12.000 que vai vir, R$ 2.000 é devidos do advogado, nesse caso. E também o que pode ficar, tem que ficar claro quando você está demandando para seu cliente, ou seja, se definindo ou demandando de fato, e é condenado a pagar os honorários sucumbenciais. Então, inicialmente você articulou com seu cliente a pagar, sei lá, R$ 2.000 a determinada demanda. E no fim das contas, seu cliente ele foi condenado a pagar, sei lá, R$ 5.000 de, vamos falar de danos morais, que é mais fácil. E ainda tem que pagar mais R$ 2.000 de honorários de sucumbências para o advogado da outra parte. Então, é algo que tem que ficar muito esclarecido. Então, vamos dar continuidade na leitura aqui do artigo 85 do CPC,
Então, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, é, provisório definitivo na execução, resistido ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre um mínimo de 10% sobre o valor da condenação, no mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional. Então, tudo isso, né, o legislador, ele ele previu, né, a questão do advogado tá tendo um zelo profissional com a causa, a depender também do local da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, né? Nada mais é do que isso, é uma forma também do advogado ser recompensado pelo seu esforço de estar ali, aquela demanda ser atendida. Existem outras nuances também contra a fazenda pública, que não existe, os honorários não são devidos, então é algo que a gente, como profissional, deve estar atento para, né, não passar vergonha ou não, em um outro momento, não saber explicar para o cliente ou até mesmo ser prejudicado, por isso, por não estar atento a essas situações. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Me chamo Amanda, sou de Vitória da Conquista e irei complementar as palavras de Virginia sobre horários advocatícios, também apresentando para vocês esse mapa mental, que aí fala os tipos, o conceito e tudo sobre os horários advocatícios, quase tudo, na verdade. Então, eu irei começar falando sobre os honorários de sucumbência. Esse é o mais principal e o que a gente mais usa, né? Sobre na nossa carreira que vamos adquirir daqui para frente, brevemente, fé em Deus. Mas o que seria um honorário de sucumbência? São aqueles pagos aos advogados da parte ganhadora pela parte que perdeu do processo. Então, perdeu, vai ter que pagar o honorário à parte contrária, né? Também tem aqueles contratuais. Os contratuais são estabelecidos antes do início do processo, que é entre o advogado e o cliente. E também são pagos independente do resultado, viu? Também tem aqueles lá que são os arbitrados, quando o cliente ou advogado não estabelece valor por contrato, o juiz pode arbitrar o valor a ser pago, seguindo alguns critérios. Assim como nos contratuais, o pagamento não depende do resultado do processo. Então, ele meio que teria essa diferença por conta que é o juiz, né, que estabelece o valor do contrato. Só que no contratuais é entre o advogado e o cliente. Os arbitrados é entre o juiz que decide tal valor. Vamos supor que seja assim, professora que me corrija se eu estiver errada, né? Também tem os honorários de assistência, que são pagos não ao advogado, mas sim ao sindicato que ele custeou a assistência, tá? Também tem os honorários contra a fazenda pública. Caso a condenação seja contra a fazenda pública, de acordo com o artigo 85, parágrafo 3º, dispõe que o arbitramento dos honorários deve atender a uma regra de escalonamento. Segundo o CPC, os honorários serão majorados entre 10% a 20% nos casos em que o valor da causa for pequeno e serão majorados entre 1% a 3% nos casos em que o valor da causa for alto. Com isso, o novo código pretende evitar condições de grandes valores para as causas
cujo valor era pequeno, uma espécie de distorção observada durante a vigência do antigo CPC, tá? Também tem um tipo de honorários recursais, que são as principais mudanças trazidas pelo novo CPC, que, segundo a nova lei, os tribunais podem aumentar o valor dos honorários sucumbenciais caso um recurso não tenha provimento. Como poderia falar isso? Se uma das partes interpõe um recurso e não consegue que seus pedidos sejam deferidos, terá que pagar ainda mais a parte contrária. Essa regra ela é válida independentemente de o recurso ser proletário ou descabido. Ou seja, se não houver deferimento, serão devidos honorários recursais, que não devem ultrapassar os percentuais fixados em primeira instância. Perdão. Então, é isso, meu complemento sobre os honorários advocatícios. E tá esse mapa mental aí, se por um acaso a turma quiser, a gente pode estar disponibilizando também. Obrigada, professora, colegas, e boa noite.